imperdíveis, mesas, cadeiras, banquetas, bufês, poltronas, racks, painéis e armários multiuso. Tudo em até 4 vezes sem juros nos cartões Visa, Master e Hipercard. Domingo, dia 6 de agosto, das 7 da manhã às 2 da tarde. Mega liquidação de móveis Brigato. Via Anhanguera, quilômetro 142,5, acesso pelo Trevo da Brigato. 21 13 19 91. A madeireira Tatuíbi tem o disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Em qualquer lugar, é só ligar. Educadora M 1020. No rádio, na internet e também no celular. Educadora pega em qualquer lugar. O Dia dos Pais está chegando e a Ótica Unimed preparou uma promoção para você acertar no presente. Todas as marcas, isso mesmo, todas as marcas com 40% de desconto. Ray-Ban, Guess, Prada, Oakley e diversas outras marcas com 40% de desconto. Pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros. Aproveite esse presentaço. Ótica Unimed, Santa Cruz 690 com estacionamento próprio. 3404-4833. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Tudo de bom, felicidade, mas vou terminar, vou colocar um ponto final no A Voz do Povo desta sexta-feira. Para começar o colóquio com o Caio Bortolã. Sem a menor graça e principalmente sem nenhuma beleza, né? Fazer o quê? Quando a doutora Priscila vem aqui, ela enche Verdade, bem lembrado. Esse estúdio de competência, bem né? lembrado. E beleza. Bem lembrado, hoje não contamos com a presença insigne presença da doutora Priscila. Quando ela não participa, confesso que eu fico com vontade de nem vir ao estúdio, viu? É mesmo, Caio Bortolã? Pegar o telefone, ligar no ramal, dizer a Nani, vá lá, faz você. Faz você. A semana toda eu já fico... Mas eu de qualquer maneira... debatendo com esse senhor. Se você veio... Também, se você pensa assim... É dose para elefante, né? Se você pensa assim, pensa desta maneira, e mesmo assim veio... É sinal que alguma coisa você vê de bom, vai. Eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Alguma coisa você vê de bom, por isso que você veio. Bom dia, Ivan. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê em todas as plataformas. A Educadora é líder em todas as plataformas. Finalmente, a sexta-feira, a grande notícia da sexta-feira, Neymar no Paris Saint-Germain. Ah, ótima notícia. Eu acho ótimo. E ao que tudo indica, o Santos Futebol Clube vai embolsar uma bela grana. Não, senhor. Levará um novo chapéu. Senhor. Não levará. Segundo as informações da imprensa. Há várias informações. Santos levará um outro chapéu. Há várias o Santos informações. que já levou um chapéu de Neymar pai e de Neymar filho. Sim. Né? Pode ser que leve outro agora. Sim. Mas não levará. Há várias informações circulando. Você escolheu, evidentemente, aquelas que não são favoráveis ao Santos. Não, de modo algum. E eu digo para você que há informações muito boas. Inclusive surgiu uma agora... Engana-se o senhor. O próprio Neymar está intercedendo. Eu estou ao lado do Santos Futebol Clube, porque acho uma tremenda sacanagem que o Santos não tenha uma participação na maior negociação da história do futebol do mundo. 222 milhões de euros. Quase 900 milhões de reais. Ontem o Denis Suidedos, no programa de esportes da Educadora e da Gazeta de Limeira, informava quanto o Neymar vai ganhar por mês, por ano, por mês, por semana, por dia, por hora e por segundo. Por mês, 9 milhões e 200 mil reais aproximadamente. Por segundo, Ivan, ele vai ganhar R$ 3,50.
Você fala aqui que o futebol é um grande negócio e tem que ser visto. Esta hoje, é a prova. De uns tempos a esta parte, tem que ser olhado como um grande negócio, não mais como um esporte que o Barão de Coubertin teria dito um dia que o importante não é ganhar, é competir, né? Esse espírito olímpico do Barão de Coubertin, né, já ficou para trás há muito tempo, tá no século XIX, ficou no século XIX isso aí. Hoje em dia se trata disso aqui, ó, grana. Mas é um absurdo, né? É muito dinheiro, é um negócio que extrapola totalmente as raias chega a ser absurdo, né? Hoje pela manhã ele foi apresentado em Paris numa entrevista coletiva ao lado do presidente do Paris Saint-Germain. Você sabe que o Paris Saint-Germain já está sendo chamado de o Palmeiras da Europa, não é? Palmeiras da Europa? Porque está investindo muito no futebol? Porque compra todo mundo, mas compra com o dinheiro que não é seu. Acha que a grande não tem mundial, né? É o Paris Saint-Germain, é o Palmeiras da Europa. Compra todo mundo, compra com o dinheiro que não é seu, acha que a grande não tem mundial. Mas o Neymar vai ser apresentado para todo o público numa festividade já autorizada pela Prefeitura de Paris, na Torre Eiffel. Até porque, Ivan, esta é a maior contratação, se é a maior contratação do futebol mundial em todos os tempos, é também a maior contratação do futebol francês, o time do Paris Saint-Germain, que tem Marquinhos, zagueiro revelado no Corinthians, de brasileiros, né? O Thiago Silva, o Daniel Alves, o Lucas, meio-campista revelado no São Paulo, e agora o Neymar. Pois é. E o Neymar, como ele falou, né, vai encarar um desafio, não é isso? Ele disse que não foi pelo dinheiro. Vá! Foi pelo desafio. Não, tem que... Por favor, me apresentem um desafio desses. 9 milhões por mês. Eu aceito qualquer desafio ganhando. Se ele foi pelo dinheiro, tá certo. Por mês. Claro que tá certo. Se ele foi só pelo dinheiro, tá certo. Claro que porque tá certo. Você mesmo diz que o futebol hoje é um grande negócio. Então, se é um grande negócio, eu quero o meu. Ivan, a camisa do Paris Saint-Germain, a oficial, mas que não é a camisa de jogo, é uma camisa abaixo da camisa de jogo, custa 100 euros. A camisa oficial, a camisa de jogo, custa 150 euros. Então, uma camisa do Neymar, ainda que oficial, da marca Nike, mas não a que os atletas usam para jogar, custa R$350, mais ou menos. E a camisa oficial vai custar perto de R$600. Beleza. O Paris Saint-Germain, evidentemente, vai recuperar o investimento. Não tenha dúvida. Vendendo bilhetes, vendendo produtos licenciados, vendendo a camiseta do Neymar. Basta dizer que não faz muito tempo o Real Madrid contratou o David Beckham, aquele jogador inglês, que apesar de não ser um jogador maravilhoso, era um homem muito bonito, né? Então era um produto muito bom para o marketing trabalhar e praticamente pagou a contratação do David Beckham com a venda de camisetas. O Paris Saint-Germain, evidentemente, vai lucrar e muito com o Neymar. Todo mundo vai ganhar dinheiro nessa brincadeira aí, muito dinheiro. Agora, não é só dinheiro. Há análises de que o Neymar está fazendo uma grande jogada saindo da sombra de Messi, porque no Barcelona ele seria sempre... estaria sempre na sombra do Messi, e até à do sombra do Soares, Messi. Né? Então, agora ele vai para um clube, você já imaginou se ele ganha a Copa da Europa? Mas há quem diga que ele está saindo da primeira divisão da Europa. E a primeira divisão da Europa está na Espanha, no Real e no Barcelona, e está na Inglaterra, né? Em alguns times ingleses. A Itália, por exemplo, já não participa mais da primeira divisão da Europa. E a França muito menos, né, Ivan? Ele está saindo da primeira divisão da Europa, aspas, para a segunda divisão da Europa. Olha aqui, é um sentimento negativo, ruim, que não deve ser incentivado, mas que baita inveja do Neymar, né? 20 e quantos anos? 25 anos. 25 anos. Bilionário. Bilionário não. Bilionário ele não está. Não, bilionário. Chegou a atingir? Já é bilionário? Certamente. Bilionário, jogando a bola que joga, craque de bola, ganha a vida jogando bola, coisa que eu adoraria fazer isso. Adoraria ganhar a vida jogando bola. E morando em Paris. Meu Ele Deus. foi curado de cotovelo do fim do romance com a Bruna Marquezine, que faz aniversário hoje, Ivan, que hoje faz 22 anos, em Paris.
ele justificou que mudar de Barcelona para Paris também pode fazer com que ele se esqueça mais rápido da ex-namorada. Olha, eu não gosto do Neymar pai, nem do Neymar filho. Acho que nenhum dos dois me representa. Acho não, nenhum dos dois me representa. Nem o pai, nem o filho. Muito menos o pai. Agora, o pai é um fazedor de dinheiro e o filho é realmente um craque de bola. Apesar de eu não ter a menor simpatia pelo Neymar, eu preciso reconhecer, é o melhor jogador do Brasil e pode ser que um dia seja o melhor do mundo. Por enquanto não vai ser. Com o Messi jogando e com o Cristiano Ronaldo jogando, não vai ser o melhor do mundo. Mas ele pode vir a ser o melhor do mundo. Se não vier, ele vai continuar na condição de um dos melhores do mundo, um dos 3 melhores do mundo, um dos 5 melhores do mundo, até o fim da carreira, porque realmente é um jogador maravilhoso. Agora, o que ele fez, qualquer um de nós faria, né? Vamos e venhamos, 9 milhões por mês, não tem como dizer não, né? Tem que ir. Baita, fala aqui com tranquilidade, baita inveja do cara, 20 e poucos anos, vivendo em Paris. Em Paris. Já vivia numa cidade, né, boa da Europa, que é Barcelona, né? Mas agora vai viver num dos centros do mundo, o centro cultural do mundo. O centro cultural do Possivelmente, mundo. Né? Da moda. O centro cultural do mundo. As atenções com Milão, na Itália. Pois é. Cidade de luz. Meu Deus do céu. Desejo longa vida a ele. Que ele seja feliz. Certamente está. Não só pelo dinheiro, né? Não é só o dinheiro que faz a vida da gente. Claro que o dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro que faz a vida da gente. E o cara vai ter uma grande oportunidade na vida dele. Desejo sucesso ao Neymar. É um jogador brasileiro. O Gugu saiu do SBT para ir para a Record para ganhar 3 milhões de reais por mês à época. Aí ele chegou para o Silvio Santos e disse: Silvio, me mandaram 3 milhões de reais só de salário para eu ir para a Record. Sabe o que disse o Silvio Santos? Por esse dinheiro, Gugu, eu também vou. Avisa o bispo lá, o bispo Macedo, que se ele me der esse dinheiro, eu também vou. Né? Pois é. É muito dinheiro. Muita grana. Ontem eu encontrei um amigo que fazia tempo que não via, seu amigo também, nosso colega de imprensa esportiva, de imprensa como um todo, Reinaldo Bastelli. Reinaldo Bastelli, chupa que a laranja é doce. Que diz que nos ouve, vez por outra aqui, saindo de uma das empresas dele, voltando para casa na hora do almoço. Não sei se ele está nos ouvindo agora, se estiver, receba o nosso abraço, né, Ivan? O nosso abraço. Puxa vida, eu trabalhei muito tempo com o Bastelli, na equipe do Reinaldo Bastelli, na Rádio Jornal, desde que ele assumiu. Olha, desde que ele assumiu, o Reinaldo Bastelli, desde que assumiu a equipe de esportes da Jornal, eu saí de lá um curto período de 3 meses para vir para cá. Eu recebi um convite da equipe de esportes da Educadora, nesse período que a gente estava lá, que eu estava na Jornal, vim para a Educadora, fiquei 3 meses aqui, aí o Bastelli veio me procurar, perguntou se eu queria voltar, você quer voltar, não sei o quê, acabei voltando por essas circunstâncias, essas coisas do nosso meio, né? E acabei voltando para a equipe do Bastelli, fiquei mais um tempo com o Bastelli lá, até que no fim acabei deixando a Rádio Jornal. Mas foi um período muito gostoso, muito legal. Bom, coincidiu, nós tivemos essa feliz coincidência de trabalharmos juntos, nessa equipe esportiva da Rádio Jornal, que era uma equipe muito boa, no momento em que era o auge da Associação Atlética Internacional, o auge do futebol de Limeira. Então foi um momento de rara felicidade, eu acho que para todos nós. Bastelli é uma figura muito bacana, um cara batalhador, vitorioso, né? Hoje tem uma atuação voltada para o mundo empresarial, foi presidente da CIL, foi candidato a vice-prefeito recentemente, mas ele é muito importante também, historicamente, né? No esporte local, na cobertura esportiva, no jornalismo esportivo e no jornalismo como um todo, do rádio e da televisão local. Cara arrojado, inovador, né? Que inaugurou a televisão local, inaugurou a TV Jornal, esteve na Educadora há muitos anos, esteve na extinta Rádio Jornal durante um bom período também. E eu convidei para que ele viesse aqui, para que ele participasse conosco. Qualquer dia desses, se ele tiver uma folga na agenda. Ele disse que sempre que nós falamos de futebol e ficamos lembrando coisas do passado, ele fica lá se lembrando de tudo, porque ele participou de tudo isso. E tem uma memória para essas coisas do futebol, tem uma memória espetacular, viu? Realmente seria muito interessante, porque nessa coisa de... Eu não tenho memória, minha memória é alzheimética,
Qualquer coisa parecida assim. Eu tenho uma memória de Alzheimer. Esse mal terrível, né? O mal de Alzheimer. Nossa, meu Deus do céu. Que não aflige a ninguém. Agora o Bastelli não. O Bastelli tem uma memória que eu vou te falar uma coisa impressionante. A memória dele para essas coisas do rádio também, viu? A gente que fala muito aqui do rádio, né? Histórias do rádio. Ele vai contar histórias do rádio deliciosas e vai contar histórias do futebol também deliciosas, porque tem uma grande memória que eu, infelizmente, não tenho. Seria uma boa. É verdade, meu caro Ivan. Aliás, deixa eu falar em aproveitar. Alô? Deixa eu mandar já que você falou do Bastelli, nosso, que nos ouve, muito obrigado, Bastelli. O Bastelli que usava muito essa expressão como é que é? Na rotatividade, como é que é? Na audiência rotativa. Na audiência rotativa do rádio. Deixa eu mandar um abraço aqui para o André Ghiseline, nosso ouvinte de todos os dias. Para a dona Isabel Durante. Você falou do Reinaldo Bastelli, eu lembrei. Dona Isabel Durante. O Moisés Durante, que sempre foi um grande escudeiro do Reinaldo Bastelli. Há tempos que eu não vejo o Moisés. E a dona Isabel é prima do Moisés, Isabel Durante, e esposa do seu Vanderlei. E a dona Isabel, eu encontrei com ela outro dia num supermercado. E ela estava dizendo que é ouvinte nossa também de todos os dias. Ela e o marido, o seu Vanderlei, ouvintes nossos de todos os dias de manhã, na hora do almoço também. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu, gente? Você sabe que eu gosto de empurrar carrinho do supermercado, né, Caio? Ah, é? Ah, eu gosto, cara. Empurrar carrinho do supermercado... Empurrar carrinho do supermercado, pra mim, é hobby. Eu já não gosto tanto assim. Você não gosta? Não. Do supermercado. Aliás, eu não me sinto muito bem fazendo compras. Não? Não. É. Eu vou à padaria por obrigação, eu vou ao supermercado por obrigação. Mas tem gente que faz. E hoje aqui em Limeira há supermercados maravilhosos, né? Há hipermercados maravilhosos. E tem gente que faz isso uma terapia, não é, Ivan? É um passeio, né? Pra mim é hobby. Eu me divirto fazendo compra, empurrando carrinho de supermercado. Eu acho... Só não gosto de pagar conta, né? Pagar conta é uma coisa meio complicada. Dolorida, né? Pagar conta... Toda vez que eu vou pagar conta eu reclamo. Eu falo, meu Deus do céu, mas essa inflação está corroendo e comendo as minhas pernas. Mas para empurrar carrinho de supermercado eu gosto. E é interessante esse mercado que vai ganhar 2 novos competidores agora em Limeira, né? O Grupo Savenago, que abre a sua primeira loja ainda esse ano, e o Grupo Pague Menos, que deve abrir talvez no final desse ano ou no começo do ano que vem. A concorrência é boa. Pague Menos já não teve aqui uma época? Não, Pague Menos vem de Americana, o Savenago vem da região de Ribeirão Preto. Teve alguma coisa parecida, então, aqui em Limeira? Um supermercado com nome parecido aqui em Limeira, então? E são supermercados que inteligentemente adotam o rádio como mídia principal, né? Ali na Avenida Campinas, onde é uma loja de pneus lá. Anunciam muito no rádio. O que era ali? Na Avenida Campinas. Onde era em frente à padaria. Ali era o micropreço. Micropreço. Pague menos, micropreço. Micropreço da Rede Enxuto. Pague menos, micropreço, é tudo mais ou menos parecido. O micropreço eu me lembro do meu avô Vitória anunciando no rádio o micropreço, porque o micropreço, quando veio a Limeira, era um supermercado diferente dos que haviam na época, né? Na época havia a grande rede de supermercados Guerra, mas no micropreço, por exemplo, não tinha o empacotador, salvo engano, não tinha nem o saquinho do supermercado, o pacote do... O que acabou sendo o saco de papel. Acabou sendo uma tendência, plástico, né? Acabou sendo uma tendência de um certo setor. Dentro desse setor, aí houve um segmento que foi para esse caminho aí, né? Então custava mais barato porque era mais enxuto. Aliás, é da Rede Enxuto, né? Eu não sei se eles ainda têm a marca Micropreço ou não. Mas naquela época vendia muito barato, era um supermercado menor, mas era um supermercado que tinha esses aspectos, pelo menos na sua inauguração, né? Diferentes, por exemplo, no Guerra tinha empacotador, no Micropreço não tinha, né? No Guerra tinha o saquinho do supermercado, no Micropreço não tinha. Então era um competidor à época ali na Avenida Campinas. Agora vem 2 potências para Limeira, né? O Savenago e também a Rede Pague Menos. Para se somar as potências que já há, né? Limeira tem o Walmart, Limeira tem Covabra. Aliás, que supermercado maravilhoso que é a Covabra, né? Limeira tem a Rede Enxuto, Limeira tem o Sempre Vale, né? Limeira tem redes menores, tem o Paulistão, na Boa Vista, tem redes menores, tem redes locais, pequenas redes locais. Tem, né? Atacadões, tem o Atacadão, tem o Mega. Tem o Roldão, né? O Roldão. O Roldão Atacadista é o antigo Mega, né? Antigo Mega. É o antigo Mega. Isso. Então vão se somar
mais opções para o consumidor. Quanto mais opções para o consumidor, melhor. Para o consumidor é uma boa, sim, porque a competição entre estes supermercados leva a uma redução do preço. Sem dúvida. Né? Eu vejo essa situação. Eu sou de empurrar carrinho de supermercado, mas aqui em Limeira, né? Meus irmãos que vêm para cá, às vezes passam alguns dias aí, ficam bobos de ver os preços que são praticados aqui. Eles falam, puxa vida, rapaz, aqui em Limeira... Mas é uma tendência, né? O interior... O custo de vida no interior custo de vida em geral, não é só no supermercado, não. Custo de vida em geral é menor aqui em Limeira, ou no interior do estado de São Paulo, melhor dizendo, do que na capital, né? Em contrapartida, os salários lá são melhores também, logicamente. O cafezinho que você toma aqui, o Café Kill, aliás, são duas vantagens, né? Primeiro é que é Café Kill, por isso muito melhor. E depois que você paga menos. Até o cafezinho em Limeira é mais barato que o cafezinho em São Paulo. O custo de vida na capital é muito maior do que o custo de vida no interior. Costuma ser, né? Muito bem. E aí inclui-se também cidades como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, sim, Campinas, sim, que tem tamanhos de capitais, não é? Porque Campinas é maior do que grande parte das capitais brasileiras. Sim. Sobretudo das capitais nordestinas, não é? Uma cidade de 1.200.000 habitantes, é uma região riquíssima e muito grande, muito populosa. Agora, Ivan... Diga aí, manda. Tudo muito bom, tudo muito bem. Manda. Mas você, inteligentemente, como de costume, fez uma observação que me pegou, Ivan. É mesmo? Hoje você me pegou. Você fez uma afirmação que as pessoas estão sentindo, de alguma maneira, saudades do Paulo Radiche. É isso mesmo? Nós tivemos ouvintes hoje que se manifestaram. O Paulo Radiche tão mal avaliado que saiu. Mal avaliado. Então, praticamente pela porta dos fundos. E aí não estão sentindo saudades dele. Não peguei só você, peguei outros ouvintes também, porque aí provocou tive até que ficar meio que fazendo no meio campo aqui uma explicação, porque deu até um pega aqui, um princípio de pega, né? Porque vão começar a chamá-lo nas redes sociais, principalmente a turma do Mário Botion, de viúva do Paulo Radiche, hein? Quem? A turma do Mário Botion nas redes sociais vão chamar você. A mim? De viúva do Paulo Radiche. Olha, eu digo para você com muita tranquilidade. Eu conheço muito pouco o Mário Botion. Eu fui conhecer um pouquinho o Mário Botion aqui. Quando eu comecei a trabalhar aqui, o Mário Botion participava do seu programa, Educador a Meio-Dia. E aí que eu fui conhecer o Mário Botion aqui. Assim, de oi, como vai? Tudo bem? Ele é santista, tudo. A gente batia um papo muito rapidamente. Eu não conheço, mas não tenho... Agora, o Radiche já é o contrário. O Radiche eu já conheço muito bem, desde o tempo de delegado, na minha função de repórter. Entrevistei o Radiche várias vezes, o tempo que ele foi diretor da cadeia, cheguei a fazer matéria lá dentro da cadeia. Delegado lá em Iracemapa. Em Iracemapa. Então eu tive um contato, assim, um relacionamento com o Radiche muito mais intenso, muito mais intenso com o Radiche, e depois o Radiche como vereador também, né? Eu entrevistei várias vezes. Então, o Radiche eu conheci bem e tenho por ele, eu pelo menos tenho com ele um sentimento de amizade e respeito. Acredito que... Eu também tenho. Acredito que a recíproca seja verdadeira. Eu acho também que ele me trata com amizade e respeito. Eu não diria amizade e respeito, eu diria alguma proximidade e respeito. Amizade no sentido de ser uma pessoa com quem a gente pode encontrar, bater um papo. Pelo Mário, diferentemente. Não é nada de frequentar a casa de ninguém. Eu tive uma relação pessoal próxima, não é? Agora, então... Há alguns anos não tenho mais. Mas isso se dá no terreno pessoal. Sim. Essa minha simpatia por ele se dá no terreno pessoal. Do ponto de vista político, a gente vai discutir um monte. Né? Do ponto de vista político, faço várias restrições. Já tive... Né, no tempo que ele era vereador, fiz restrições a ele, e no tempo de prefeito também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem essa... É como dizer que você não deve... Entendeu? Eu vou fazer uma comparação que talvez não Agora, seja daí a dizer, das melhores. Tô aqui fazendo campanha pro Radiche, volta, Radiche. Não, para com isso. Claro que não. Talvez a comparação não seja das melhores, mas já devem ter te abordado algum parente ou algum amigo próximo para te pedir dinheiro emprestado, né? E a regra é, não empreste. Você vai perder o dinheiro e o amigo, né? Você vai perder o dinheiro e a amizade do parente. Se te pedirem dinheiro emprestado, olha, a não ser que seja o seu filho, né? Aí sim, aí você pode emprestar. Meu filho eu não empresto, eu dou. Agora, parente, amigo, quando pede dinheiro emprestado,
Não empresta, você vai perder o dinheiro e o amigo, ou a amizade do parente. O fato da gente ter relação saudável com o Paulo Radiche, você e eu também, e com o Mário Botion, porque o Mário é uma figura, repito, acessível, né? Já disse outras vezes aqui, não quer dizer que nós não possamos fazer críticas a eles enquanto prefeitos, né? Porque ninguém vem aqui e fala, olha, o Mário Botion está usando camisa azul, eu não gosto de azul, eu gosto mais do verde, eu acho que ele devia usar só camisa verde e não azul. Ou então, o Mário Botion está muito magro, eu acho que ele devia comer mais para engordar. Não, ninguém fala disso. Ninguém fala da vida pessoal do prefeito. Ninguém fala da família do prefeito, nem do secretário, nem do ex-prefeito, nem de quem quer que seja. O que nós falamos aqui é da atuação do político. E a Iva, falando da atuação do político, eu não sei se a cidade sente saudade do Paulo Radiche. Não. Talvez... Não, pera um pouquinho. Então, talvez a cidade esteja decepcionando você com o Mário Botion. Antes que você saia por aí no microfone dizendo que eu estou fazendo campanha para volta a Radiche. Não, eu não. Quem vai fazer é o Facebook. Não. É o tribunal do Facebook fala, né? que vai te julgar. Eu não. Você fala tudo de mim. Não. Você é capaz de falar isso. Aí vai estar fazendo campanha volta a Radiche. Você é da canhota, mas isso não é um viés. É da, como diria Simonal, da canhota. Certo. Mas quando você vê o Lula, ó, vou fazer assim, ó, seu coração bate mais forte, né? O Dirceu, mas só tá isso. Bom, cara, Bortola, tá bom. Volta Radiche, tá não. Bom, cara, tá bom. Eu nem falo mais nada pra você, não adianta. Hoje essa história pintou, porque 2 ouvintes mandaram áudio pra gente, eu coloquei no ar, e elas disseram, já tô com... As duas falaram, já tô com saudades do Radiche. E aí deu um pega, porque teve gente que, que é isso, você tá louco, saudade do Radiche, pelo amor de Deus, né? Mas não foi no sentido do volta Radiche que elas falaram isso. Foi no sentido de que... Qual foi o sentido? O sentido foi o seguinte, o governo Radiche foi muito mal avaliado. Muito mal agora avaliado. Nas últimas eleições, e o que vale... para mim, vale mais do que qualquer outra coisa aquilo que a manifestação das urnas, certo? Sim. A manifestação das urnas qual foi? É definitiva. O Radiche foi o último colocado? Foi o 4º colocado em 7 candidatos. 4º colocado dentre os grandes candidatos. Ele foi o último. Foi o último. Certo, muito bem. Aí não foi no sentido de volta a Radiche. Quer dizer, havia o quê? O governo Radiche mal avaliado e havia uma... Vamos votar num cara... que é o cara que vai fazer um bom governo, que vai trazer para a gente uma esperança de grandes expectativas, que é o Mário Botion, foi escolhido, né? Poderia ter sido o Eliseu, poderia ter sido o Murilo Félix. Foi escolhido o Mário, porque a maioria da população achou que o Mário seria o cara capaz de... E nós estamos vendo o quê? A expressão que eu usei hoje... Nós estamos vendo Limeira se apequenar cada vez mais. Não que só o Mário Botion esteja tratando Limeira numa forma de apequenamento da cidade. Infelizmente é uma coisa que já vem de muito tempo para cá. É que Limeira se apequenando em vez de se agigantar. O governo do Paulo Radiche recebeu uma avaliação, digamos, não muito justa. O Paulo Radiche foi muito mal avaliado. Digamos que o governo dele, de 0 a 10, merecesse uma nota 5, uma nota 6, em alguns aspectos até uma nota 7, né? Mas ele recebeu nas urnas uma nota 1, não é isso? Né? Foi uma nota baixa. Né? Digamos que o Paulo Radiche, em algum aspecto, merecesse até uma nota 8, num outro aspecto, um 5, um 4, um 6, mas ele recebeu nas urnas a nota 1. Diferentemente dele, o Mário Botion recebeu nas urnas uma nota 10. E hoje, o que as pessoas estão percebendo é que o governo do Mário Botion, em quase nada, difere do governo do Paulo Radiche. São personalidades diferentes. O Mário é uma coisa, o Paulo é outra. Agora, os governos são muito parecidos. Muito. Então, quem criou uma expectativa gigantesca que o Mário fosse ser um prefeitaço? Não. O Mário, até aqui, não é um prefeitaço. O Mário, até aqui, é um prefeito de uma gestão muito discreta, com questões mal explicadas, com questões mal conduzidas, né? E que só nessa semana, Ivan, anunciou o aumento da tarifa do transporte coletivo, anunciou o fechamento de um posto de saúde da SECAP, e agora essa polêmica envolvendo, você tratou disso hoje, o Gomide tratou disso ontem, o fechamento no período da noite da estação rodoviária de Limeira.
só nessa semana. E uma possibilidade de Limeira receber uma faculdade de medicina que é bom para a cidade, não há dúvida, só que é uma faculdade particular, Ivan. Sim. A mensalidade vai custar 6 mil por mês, 8 mil por mês. Ah, mais barata a mensalidade 10 mil por mês. de uma faculdade de medicina hoje é 7 mil. Então, não se fala em menos de 7. Então percebam, a faculdade de medicina é bem-vinda? Não há dúvida que é bem-vinda. Mas vai mudar o quadro nosso? Vai não. atender pobre? Não. Não. Ah, mas vai ter um programa de bolsas. Aí pode ser que algum estudante ou pobre, outro, né? Um ou outro bafejado pela sorte. Consigam passar. Mas você sabe, né, Ivan, que lamentavelmente os governos foram sucateando a escola pública e o pobre estuda na escola pública. E só consegue passar na faculdade boa, pública ou particular, aquele mais endinheirado que conseguiu estudar num colégio melhor e fazer cursinho, não é isso? Com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Então, a faculdade de medicina é bem-vinda? Sem dúvida, então mas não é uma faculdade de medicina que vai dar oportunidade para o aluno pobre que sonha ser médico formar-se médico. Mas hoje, hoje tem o FIES, né? Aí alguém vai falar assim, mas hoje tem o FIES, o cara pode financiar. Tá bom, então o cara vai financiar. O sujeito que não tem a condição de só estudar, tem que trabalhar, né? E estudar ao mesmo tempo. Ele vai pegar o FIES. No mínimo, 7 pau. Vamos deixar por baixo? Vamos deixar por baixo? Ele vai ter que pagar o FIES, né? O FIES é um financiamento que você paga em etapas depois 7 vezes 12, 84, mais a renovação de 91 pau por ano. Por ano. 91 pau por ano. Em 5 anos são 400... Quase meio milhão, reais, vai. Quase meio milhão. É isso mesmo. Certo? Esse cara, quando sair da faculdade, ele tem essa conta para pagar. Quando ele sair da faculdade, ele tem essa conta para pagar. Você está dizendo que ele vai se formar em 5 anos, você não está considerando que ele pode pegar uma DP? Ou não. Não, continuar cara, estudando mais tempo, vamos levar tudo na melhor das hipóteses. No melhor dos mundos. A mensalidade mais barata e esse cara vai passar, ele vai ser um estudante fenomenal. Não vai ter problema nenhum. Em 5 anos ele se formou. Ele tem R$500 mil de reais para pagar. Ele vai trabalhar no postinho da prefeitura para ganhar 5 conto por mês? Não vai. Então, vamos e venhamos. É uma conquista para a cidade, mas é uma conquista que, do ponto de vista do interesse coletivo... E aí, o que acontece? O Mário prometeu uma série de coisas que não tem cumprido. Pode ser que cumpra. O governo é muito novo, pode ser que cumpra. Por exemplo, ele prometeu, tem gravação disso. Vou diminuir o número de comissionados. Aumentou, Ivan. Vou trabalhar com menos da metade do número de comissionados do Paulo Radiche. Até agora ele não cumpriu. Hoje a Prefeitura de Limeira tem mais comissionados do que na época do Paulo Radiche. É que o Radiche trazia consigo o PT. E o pessoal, eu inclusive, não tenho a menor simpatia pelo PT, pelo Lula, e o pessoal pegava no pé porque tinha o PT. Então, parece que o Mário tem uma salvaguarda. O Nivaldo Pompeu é aquele que gosta que a gente fale de política só no colóquio. Ele não gosta que a gente fale de outros assuntos. Diz que o colóquio falando do Neymar é chato. Mas, enfim, parece que o Mário tem uma salvaguarda para dizer que vai fazer uma coisa e fazer outra. Ele disse que ia diminuir o número de comissionados. O número de comissionados aumentou. Sobre isso, o que fala o Mário Botion? Nada. Aí, o Mário... Teve uma briga entre o Mário Botion e o Silvio Félix no Facebook. Não sei se você viu essa briga. Teve? Pô, perdi essa. A respeito do aeroporto. Conta aí. A respeito do aeroporto. Não há a menor dúvida que o Mário é a melhor pessoa, que o Silvio foi uma opção, acho que bastante razoável para assumir a prefeitura. Mas o Mário Botion foi no Facebook desancado pelo Silvio Félix na questão do aeroporto. Conta aí. Eu não vou saber dizer em detalhes, Ivan, mas o Mário usou o aeroporto como tema de campanha. E disse uma série de coisas. E recebeu já na campanha uma resposta do Silvio Félix. Agora o Mário apareceu ao lado do deputado Miguel e do ministro. Sempre tem um ministro na história, né? Tentando trazer o aeroporto para Limeira. E aí o Silvio diz, mas o Mário, você fala de investir tanto aqui, se já foi investido tanto, quer dizer, ele contradiz, o Silvio Félix contradiz o Mário Botion. E com a autoridade de quem já foi prefeito. E aí, vamos e venhamos, né? Fica feio, né?
Porque na época da campanha fala-se qualquer coisa. Aí a gente tem que voltar para aquela afirmação que, se eu não estiver enganado, é do Churchill. Nunca se mente tanto quanto durante uma campanha política, depois de uma pescaria ou antes de uma conquista. Nunca se mente tanto quanto antes de uma conquista, para você conquistar a mulher amada, depois de uma pescaria, eu estou abrasileirando, ele fala em caçada, né? Mas aqui no Brasil a gente não caça, a caça não é permitida, a gente pesca. E durante uma campanha política. E prometer... Não sei se ele falou, mas é verdade. E prometer coisas como qualquer candidato, não é só o Mário, pode fazer, às vezes com pouco conhecimento de causa, pode provocar constrangimentos, como a questão do aeroporto. Eu não estou fazendo defesa do Silvio Félix. Eu estou dizendo que o Silvio Félix, nesse caso, pôs o Mário Botion no bolso. Né? Eu acho que num embate entre os dois, o Mário perde mesmo. Numa questão sobre os comissionados, o que o prefeito responde? Ele disse que ia trabalhar com menos, para ganhar voto, ele disse que ia trabalhar com menos da metade dos comissionados do Paulo Radich. Hoje ele tem mais comissionados que o Paulo Radich, efetivamente, cargos ocupados. Ele disse que não ia fazer troca de apoio por cargo. Ivan, todos os vereadores, ou quase todos, têm cargos na Prefeitura de Limeira. A Câmara Municipal de Limeira não tem um vereador opositor ao Mário Botion. Mas o começo é assim, né? Vamos ver depois. Para garantir a governabilidade, né? Eu tenho que dar os cargos, né? Eu tenho que dar os cargos do vereador fulano, do vereador Beltrano, do vereador Cicrano, né? Eu tenho que manter os cargos aqui para garantir a governabilidade. Muito bem. Você disse que não faria isso, Mário, e você fez. Lula e o PT se suicidaram politicamente assim, não é? Lula e o PT se suicidaram politicamente quando resolveram fazer uma aliança com setores que não tinham nada a ver com o pragmatismo, a política do PT. Né? Mas aí, desculpe, aí a gente está falando de Lula, né? A gente está falando do maior bandido desse país, né? Não, nós estamos falando de políticos. Nós estamos falando de políticos. De políticos que fizeram alianças para chegar ao poder, para se garantir no poder. E não adianta, outro dia nós tivemos uma discussão nesse sentido aqui, chegamos a essa conclusão. Se você quer chegar ao poder, ninguém governa sozinho. Ninguém governa, você tem que fazer alianças. Agora, você precisa ver com quem que você faz alianças e que tipo de aliança? Negociando o quê? Né? Certas coisas Ivan, são inegociáveis. O Temer perdeu 40% da bancada após a delação da JBS, o que deve comprometer a tentativa de aprovação das reformas da Previdência. Sabe o que me chamou a atenção? Pularam do barco, Ivan, alguns partidos. O PSB, que é o partido do ex-prefeito Paulo Radich, o PPS, que é o partido da doutora Mayra, que é o partido presidido pelo Ítalo Ponzo, aqui em Limeira, meu amigo Ítalo Ponzo, o PHS, que tem aqui em Limeira PHS, mas eu não sei quem que é PHS, realmente eu não sei quem é o dono do... Porque aí já são partidos de prateleira, né? Que tem donos. E um partido chamado Podemos, Ivan. Você sabe que no Brasil tem um partido chamado Podemos? Podemos é um partido... Tem um partido espanhol que tem esse Podemos? Nome. Podemos. Acho que copiaram de lá da Espanha. Eu me sinto razoavelmente bem informado sobre política. Tem um partido nesse país chamado Podemos. Se não me falha a memória, é isso. É uma cópia de copiaram o nome de um partido partido espanhol, que se chama Podemos. O Podemos não está mais no... Mas eu não acredito. Eu acho que aquela votação foi uma coisa. Esquece, Caio. Aquela votação foi uma coisa. Agora a base é outra história. É outra história. Por exemplo, o PR, você não citou aí o PR do Miguel Lombardi.
o Miguel Lombardi, o PR estava na base do governo do PT e agora está na base do governo do Temer. E estará em qualquer base. Sim, qualquer, como aquela PMDB, coisa. A Empoder sou a favor. O Ricardo Boechat tem uma definição boa para o PMDB. O PMDB é um partido viciado em teta. Né? O PR segue a mesma linha. Exatamente. O presidente do PR é o Valdemar da Costa Neto. Todos eles são. A mesma coisa. Então eles são adesistas. O PR vão aderir a qualquer governo. Olha aqui, o PR fechou questão. O Miguel Lombardi está levando um pau aí nas redes sociais porque votou a favor do Temer, mas o PR fechou questão. Ele, quando ele votou a favor do Temer, ele não salvou só o pescoço do Temer, ele salvou o pescoço dele também. Claro. Porque agora o PR vai cobrar os caras, teve gente do PR que votou contra o Temer. O PR vai cobrar os caras agora pela não fidelidade, quebra da fidelidade partidária, vai mandar para a comissão de ética e pode, de repente, esses caras podem perder todos os caras. Há situações distintas. Não, é a mesma coisa. O Miguel Lombardi correu o risco também. Miguel Lombardi é um deputado de 30 mil votos. Então, o Miguel Lombardi é um deputado que não tem, para usar um termo que todo mundo entende, que não tem boca no partido. Então o partido vai dizer, Miguel Lombardi, você vai votar a favor. Ele vai votar a favor, senão ele perde o mandato. E aí não é bom nem para Limeira. É bom ter o deputado lá, é bom ter o deputado mandando dinheiro para Limeira, para a Santa Casa, como está fazendo emendas para Limeira. Segundo aspecto, o Tiririca votou contra. Puta jogo de cena. Tiririca tem 1 milhão. Que eu tô falando. Tiririca tem 1 milhão de votos. Graças à votação do Tiririca é que o Miguel Lombardi tornou-se deputado. Isso é tudo jogo de cena. Jogo de cena. Você sabe por quê? Como fez o Sérgio Reis. O Sérgio Reis é recordista em emendas. O Sérgio Reis vai lá, faz um discurso populista, joga para a torcida. Se ele teve 70 mil votos na eleição passada, ele vai usar isso na eleição do ano que vem e vai ter 100 mil votos. A oposição. O Tiririca também. Foi jogo de cena. A oposição sabia que ia perder. A oposição tinha certeza que ia perder. O que fez a oposição? Se há uma única chance da gente ganhar, é jogar a votação para o mais tarde possível. O que aconteceu? Entrou no horário do Jornal Nacional. O Jornal Nacional, a Globo estava no ar, o horário do Jornal Nacional, o horário da novela. Derrubou a audiência da Globo em São Paulo, 4 pontos, de 29 para 25 pontos. Mas estava lá. No Rio de Janeiro, de 30 para 28 pontos. O cara, para votar, o cara tinha que botar a cara na Globo e dizer, eu voto a favor do Temer. E aí teve gente que falou, eu não, na horário nobre da televisão, aparecendo minha cara lá no Jornal Nacional, eu não, eu vou pular fora dessa canoa. Certo? Sim. Foi isso que os caras fizeram. Agora, não fizeram isso porque estava com a cara na Globo. Agora, na próxima votação, que a cara não vai estar na Globo, vai estar na TV Câmara. Agora, tchau. Pode esquecer. Tchau. Uma última pergunta aqui do Egberto, se... Em outras palavras, ele diz que movimento de passageiros e cargas do aeroporto vai pagar o custo fixo mensal anual. Bom... não me parece que não é a intenção que Limeira tenha um aeroporto para passageiros, só para aeronaves de porte médio e pequeno, e aí tentaria-se um aeroporto de cargas com a participação da iniciativa privada. Sabe o que eu acho do aeroporto de Limeira? Eu disse 2 coisas aqui que eu vou repetir, escrevam aí, se eu errar, eu errei, mas a minha opinião, embasada em informações e um mínimo de conhecimento que eu deva ter, para estar onde eu estou. Primeiro, a questão do transporte coletivo de Limeira. O Mário Botion não resolve, estou cravando, não resolve no primeiro mandato. Não resolve. Talvez no segundo mandato. Segundo, aeroporto em Limeira. Pessoal, vamos parar de sonhar, né? O que o amigo falou? Ele está perguntando se o aeroporto em Limeira é viável economicamente. O aeroporto de passageiros não é viável economicamente. Caio. E um aeroporto de cargas eu também não acredito. O que eu acredito é numa pista para pouso e decolagem de aeronaves pequenas, como tem, por exemplo, Campinas, o aeroporto dos Amarais. Aí eu acredito que sim, mas estou falando de descer Paulistinha, descer Brasil, César. Não estou falando de uma movimentação econômica que eu realmente não acredito que vai gerar. O Brasil é capitalista, certo? O mercado tem um peso importante, fundamental no capitalismo, que manda é o mercado, certo? Se houvesse, você acredita que se houvesse essa condição de uma movimentação tal, ou de passageiros ou de carga,
que fosse rentável, que fosse lucrativo, um investimento certo e seguro. Você acha que já não teria chegado aí um grupo? Não, certamente. Limeira, cara, olha o potencial que tem. Porque como é que o cara instala um supermercado aqui? Ele faz uma pesquisa, certo? Ele faz uma pesquisa de mercado. Viabilidade econômica. Exatamente. Ele faz uma pesquisa. Olha, eu vou instalar um empreendimento lá em Limeira que vai custar 15 milhões de reais. Esse investimento em tantos Eu vou anos. recuperar esse investimento em quanto tempo? O negócio é bom, vamos lá, pá. É assim que faz. Você acha que se houvesse essa condição de Limeira ter um aeroporto rentável, que desse lucro, já não haveria um grupo que já não teria se formado uma PPP, uma parceria político-privada? Viu? Já estava montado, já estava funcionando. Eu tive uma discussão com a minha querida colega Renata Reis aqui, quando o Valmir Carteiro, ex-prefeito lá de Iracemápolis, anunciou um aeroporto regional para Iracemápolis. Não vai ter nunca. É diferente de pista... Se fosse viável financeiramente, já tinha gente diferença de pista de pouso e decolagem. Pista de pouso e decolagem, um aeródromo, um aeroclube, aí sim, né? Para Paulistinha, para Cessna, para aviões um pouco maiores. Por exemplo. Para galpões que possam abrigar aviões um pouco maiores, aviões que são grandes, mas não necessariamente Boeings, que transportem muitas pessoas, né? Um King Air, um avião de proporções menores. Esse tipo de coisa eu acho que vai ter. A pista para pouso e decolagem, naquele local. Para isso falta pouco. Eu acho que vai ser. Naquele local. Agora, aeroporto de passageiro, não. Não cargas. Acredito. Aeroporto de cargas, não. Os responsáveis pelo aeroporto, pela PPP de Viracopos, que é o melhor lugar do Brasil, portanto, é o melhor lugar da América do Sul para ter aeroporto, porque tem teto todo dia, não tem neblina. A pista é maravilhosa, é segura, tem espaço para expandir. Acabou de ser expandido, agora voltou a ter voos internacionais. Os sócios do governo, da Infraero, em Viracopos, estão devolvendo a concessão. Em Viracopos, com voo para Orlando, para Miami, para Lisboa, em Portugal, para a Europa, estão devolvendo a concessão. Aqui em Limeira vai ter? Não vai ter. Vai ter pista de pouso e decolagem. Um pequeno aeroporto, que é o que a cidade comporta e que é o que atende à necessidade de um empresário ou outro. Mas isso é não olhar para o futuro, achar que Limeira não deve crescer, não pode crescer. Não, Limeira deve crescer e pode crescer. Mas é a logística. A logística vai ser beneficiada aqui em Limeira quando terminarem o Rodoanel, né? Quando terminarem a ligação da via Jurandir Paixão com a Anhanguera. Isso vai melhorar, sem dúvida, a logística. O Rodoanel passando por fora da cidade, da SP-147, ligando uma ponta a outra da SP-147, porque Limeira já é boa pra cacete de logística. Limeira tá na melhor esquina do estado de São Paulo. Tem Anhanguera, tem Bandeirantes, tem Washington Luiz. Então essa história de aeroporto, conversa mole para boi. E depois outra. Deixa esse negócio de aeroporto para lá. O vice-prefeito Júlio César e o presidente da Câmara Zé da Mix vão trazer o trem. Um aerotrem. Para quê? Aeroporto, nada. Nós vamos ter o trem, cara. Fica tranquilo. Não resolvem nem a questão do transporte coletivo, nem ônibus. Estão fechando a rodoviária, quer trazer o trem. Quer trazer aeroporto. A rodoviária. Meu Deus do céu, né? Vamos usar Deixa quieto, coisas, né? Bom final de semana, Ivan. Até segunda. Você também.